Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da televisão aqui do nosso Observatório da Televisão. Renovo meu convite a você, que faz todas as semanas. Caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se neste botão aqui, neste link aqui, deste lado, que eu costumo apontar para o lado errado, né? É desse lado aqui. E receba as notificações sobre tudo que nós colocamos aqui, especialmente para você, com toda a exclusividade e toda a dedicação sobre o universo da televisão. Resumo do capítulo da sua novela preferida, críticas, lives, entrevistas, TBTs como esse e tudo mais, certo? Esta semana, nosso tema é algumas substituições que ocorreram ao longo da história da nossa teledramaturgia, a exemplo, nos mesmos moldes do que aconteceu agora, recentemente, com Laura Cardoso, inicialmente escalada para participar da novela das 9, que estreou na semana passada na TV Globo, A Dona do Pedaço, de Valcir Carrasco. Né? Ela ia fazer o papel de Cornélia, mãe do Eusébio, que é o personagem do Marco Nanini, que compõe um núcleo que vive de invadir imóveis que estão sem uso para que eles possam morar nele, né? São moradores de rua que invadem esses imóveis sem uso e vivem de catar papelão, catar metal, catar latinha, né? Enfim. Esse personagem acabou ficando com a Beth Faria, como nós já estamos assistindo aí, né? Já desde a semana passada. O que causou até um certo estranhamento, inclusive escrevemos aqui no Observatório da Televisão a respeito disso, né? Não só sobre a repercussão junto ao público, que estranhou Beth Faria sendo chamada de mãe pelo Marco Nanini, mas também pelo fato de que é uma personagem que a gente sabia que estava destinada a Laura Cardoso, que de fato teria idade para fazer a mãe do Marco Nanini, como já fez anteriormente em A Grande Família, né? Pois bem, ela não havia chegado a gravar ainda cenas da novela, mas estava mais do que confirmada no elenco, e o que se divulgou foi que a causa mais provável aí de que tenham querido substituí-la, é que, do alto dos seus já 91 anos de idade, ela demandaria maiores cuidados em relação à sua saúde, né, à sua integridade física, e esse personagem, a Cornélia, exigiria muito da Laura. Né? E na mesma época, quando as gravações já estavam acontecendo no Rio Grande do Sul, Fernanda Montenegro teve um mal-estar, precisou ser socorrida, né? E isso demandou ali uma atenção especial, porque as duas regulam em idade, né? Estão nessa casa de 89, 90 anos, e trocou-se então Laura Cardoso por Beth Faria, sem que a atriz tivesse chegado a começar a gravar. Às vezes, o ator não chega a começar a gravar, mas quando as gravações vão se iniciar, ocorre essa troca, seja por iniciativa do ator ou seja por iniciativa da direção, do autor, da emissora, enfim. Né? Desde os anos 70, ou até dos anos 60, se a gente for analisar, né, isso acontece. Mas hoje nós vamos recordar aqui alguns casos como esses, de atores que já estavam reservados, né, ali, vamos dizer, garantidos para fazer um determinado personagem e acabaram não fazendo. Né? Nós, telespectadores, assistimos desde o primeiro capítulo os trabalhos já com os seus substitutos, por assim dizer. Né? Em 1976, um ator de cinema de renome, né, aqui no Brasil, Joel Barcelos, faria a sua primeira novela na TV Globo, Estúpido Cupido, de Mário Prata. O seu personagem era Belchior, um rapaz que as pessoas não sabiam exatamente se era louco, enfim, que tinha uma mania peculiar. Né? Ele passava os seus dias na praça principal da cidade de Albuquerque, onde a história se passava, e levava a cabo ali um programa de uma rádio imaginária que ele transmitia para ele próprio, né, e para quem estivesse por perto, que ele já pegava, já fazia entrevistas, etc. Então, aquele personagem, uma figura bastante folclórica, tinha uma interação com os habitantes da cidade e conquistava o respeito e o coração de uma freira, a irmã Angélica, que era interpretada pela Elizabeth Savala. Muito bem, o Joel Barcelos chegou a começar a gravar a novela, né, e na época da estreia, poucos dias antes da estreia, ele foi substituído nesse personagem pelo Luiz Armando Queiroz, que foi quem fez a novela, foi quem nós vimos desde o primeiro capítulo. Né? Houve um desentendimento ali, um ruído entre o diretor da novela, que era Regis Cardoso, e o Joel Barcelos. Então, essa substituição aconteceu. Né? E foi um personagem, inclusive, que marcou muito a carreira do Luiz Armando Queiroz. Na época, né, foi um dos grandes sucessos da novela, que tinha também Neila Torraca, Ricardo Blatt, Françoise Forton, Maria Della Costa, Leonardo Vilar, entre outros. Né? Em 1978, a
vários casos de substituições nesses moldes, né? E, curiosamente, as duas novelas que nós vamos destacar desse TBT estrearam no mês de julho daquele ano. No dia 10, Dancing Days, de Gilberto Braga, na TV Globo, e no dia 31, O Direito de Nascer, na TV Tupi, já era a segunda versão produzida aqui pela TV brasileira, né? Em Dancing Days, a história principal ali parte de duas irmãs, né, que disputam o amor de uma menina que é filha biológica de uma e foi criada como filha da outra, né? A mãe biológica da Marisa, que é a Glória Pires, a Júlia, personagem da Sônia Braga, havia passado 11 anos na cadeia e começa a novela saindo da cadeia. E a sua irmã rica, de boa situação, que criou a menina como filha, era Iolanda Pratini. Essa personagem foi inicialmente destinada a Norma Bengel, que também era uma pessoa muito respeitada em cinema, né? Uma atriz reconhecida internacionalmente, que havia passado um tempo fora do Brasil e voltava em grande estilo nessa novela. Chegou a gravar os primeiros capítulos da novela. Só que, por desentendimentos em relação ao modo como ela era tratada pela produção, né? Questões bobas como o modo como o nome dela vai aparecer no crédito da abertura da novela ou nas chamadas da promoção da estreia da novela, levaram a um desentendimento que se avolumou com outros fatores, como o ritmo de gravação das cenas de Dancing Days, e acabou que a Iolanda foi assumida pela Joana Fon, que foi quem nós vimos na novela, né? Já em O Direito de Nascer, aconteceu o seguinte: Débora Duarte estava na TV Tupi na época, havia feito O Profeta, de Ivani Ribeiro, com muito sucesso, e foi escalada para interpretar a mocinha de O Direito de Nascer, que se chama Isabel Cristina. Isabel Cristina, que é a prima do Dr. Alberto Limonta, se apaixona por ele sem saber que eles são primos, aquela coisa. E Isabel Cristina acabou não sendo interpretada por Débora Duarte porque houve também um desentendimento entre a atriz e a produção, a direção da novela. Consta que tudo começou por causa de uma peruca, um cabelo com o qual ela não concordava em aparecer na tela, né? Beth Goulart foi acionada pela emissora para assumir o papel e com isso saiu de uma novela que estava no ar na TV Tupi em outro horário na ocasião, chamada Roda de Fogo. Quanto a uma outra substituição que aconteceu em O Direito de Nascer, existe o caso da morte do ator Zanoni Ferriti, que era uma figura também muito respeitada em teatro, já havia feito algumas novelas na época, inclusive uma como protagonista na mesma TV Tupi, chamada Um Sol Maior, e foi escalado para fazer o papel de Dom Jorge Luiz, que era apaixonado por Maria Helena, a mãe do Albertinho, né? Personagem da Eva Vilma nessa novela. Zanoni faleceu poucos dias antes da estreia da novela, se eu não me engano, no dia 25 de julho de 1978. E por essa razão, a toque de caixa precisaram ser regravadas as cenas com ele por outro ator, Adriano Reis, que foi quem assumiu o papel de Dom Jorge Luiz, né? Uma outra curiosidade em relação a Dancing Days é que Joana Fon já estava no elenco da novela. Ela faria a personagem Neide, que era empregada, governanta da casa do Dr. Franklin, que era o Cláudio Correia Castro. Com a sua transferência para o papel de Iolanda, para viver Neide foi escalada a atriz Regina Viana. Em 1980, outra novela de Gilberto Braga, a exemplo de Dancing Days, passou por um problema desses de que não era aquilo que nós vimos no ar que deveríamos ver inicialmente. Em Água Viva. Água Viva tinha duas personagens maduras, assim, de meia idade, mulheres de muito destaque na história. Stella Simpson, que era uma mulher muito rica, exuberante, que tinha namorados jovens, da mesma idade do filho dela, que era o Bruno, vivido pelo Cadu Moliterno, né? E uma outra que já teve seus dias de glória, mas hoje em dia vivia desejando que os seus filhos fizessem bons casamentos e ela recuperasse aquele status de antes. Lourdes Mesquita. A princípio, Lourdes Mesquita seria interpretada por Tônia Carreiro e Stella Simpson por Beatriz Segal. Elas gravaram alguns capítulos ali, e Boni, o superintendente, o manda-chuva da TV Globo, viu aquilo e falou: olha, eu acho que isso está errado. Por que não troca-se e a Stella vai para a Tônia Carreiro e a Lourdes para a Beatriz Segal? Porque elas têm mais o perfil, uma do papel da outra. E foi o que aconteceu. 3 anos depois, curiosamente, Tônia Carreiro perderia outra personagem assim, levada para o lado da vilania, em outra novela de Gilberto Braga, Louco Amor. A sua personagem, Muriel, que era dona da revista Estampa,
casada com um homem mais jovem do que ela, o Guilherme, que era o Reginaldo Faria, não seria dela, seria de Teresa Raquel. Enquanto Tônia faria a grande vilã da novela, Renata Dumont, a embaixatriz Renata Dumont, ou a Getilde, né, como queira. Mas, novamente, nos trabalhos preliminares ali, resolveu trocar as atrizes de personagem e, com isso, a grande vilã, a sensação da novela, além do casal formado por José Lilgoy e Leide Francisco, foi Teresa Raquel como Renata, e Tônia perdeu mais essa vilã. Outro caso bastante significativo, emblemático na historiografia da novela, por assim dizer, ocorreu em 1986 na novela Selva de Pedra. Selva de Pedra voltava 14 anos depois da sua primeira versão, ao mesmo horário das 8, em que ela fez muito sucesso, escrita por Janete Claire, né? Agora estava atualizada, modernizada por Regina Braga e Eloy Araújo, e para viver uma personagem chamada Laura, que era a esposa do milionário da novela, Aristides Vilhena, personagem do Valmor Chagas, quem foi escalada por Walter Avancini, o diretor dos 20 primeiros capítulos da novela e que também havia dirigido a versão original em 1972, foi Silvia Bandeira. Silvia Bandeira foi escalada para interpretar essa personagem e gravou diversos capítulos desses 20, né? Quase todos, não todos. Só que, findo o seu trabalho nos 20 capítulos, Walter Avancini deixou a novela, como já estava previsto, né? Inclusive, se você vê a trilha sonora, o LP, está escrito lá, direção, primeiros 20 capítulos, Walter Avancini. Já estava acordado isso, né? Então, Daniel Filho, supervisor da novela, resolveu trocar Silvia Bandeira pela intérprete que ele desejava no papel desde o início do projeto, Maria Zilda Bethlen, que precisou, então, gravar, correndo, em coisa de poucos dias, todas as cenas de todos aqueles quase 20 capítulos que já haviam sido feitas por Silvia Bandeira com os seus colegas de núcleo, José Maier, né, Valmor Chagas, como eu já disse, Beth Goulart, enfim. Né? Esse é um caso clássico de substituição, porque foi muito noticiado na época, como agora o de Laura Cardoso, né? Havia controvérsias em torno da real motivação da troca de Silvia Bandeira, já tendo gravado tanto da novela, por Maria Zilda nos 45 do segundo tempo. Né? Pouco antes de Selva de Pedra, em 1984, a novela das 7 Transas e Caretas, de Lauro César Muniz, também passou por uma coisa não parecida, porque Beth Faria, mais uma vez ela, só que no lado inverso, né, não havia chegado a gravar cenas da novela como a personagem Liana, que entraria ali um pouco antes da metade para fazer par, né, para contracenar com o Jordão, que era um dos protagonistas, interpretado pelo Reginaldo Faria. Só que, no meio tempo entre ser escalada, a novela estrear e ela efetivamente começar a gravar para aparecer na novela das 7 Transas e Caretas, Beth Faria trocou uma novela por outra e aceitou fazer a novela das 8, Partido Alto, de Aguinaldo Silva e Glória Pérez. Então, por essa razão, quando se precisou da personagem, já não foi ela quem a interpretou, e sim Leide Francisco. Até ali, o nome de Beth Faria constava na abertura, participação especial de Beth Faria, mas ela nunca chegou a aparecer na novela. Nos anos 2010, né, de 2000 para 2010, há outros casos nesse sentido. Um dos mais conhecidos, que deve vir primeiro à mente dos espectadores que acompanham esse tipo de informação, é o caso de Nair Belo, na novela Pé na Jaca, de Carlos Lombardi. Uma parceira habitual do autor, né, fizeram vários trabalhos juntos, Kubanacan, o Gaúga, Perigosas Peruas, amiga e atriz, se não preferida, uma das mais queridas do autor, né, o Carlos Lombardi. E ela faria em Pé na Jaca a personagem Giovanna, que era avó de Vanessa, Flávia Alessandra, a esposa de um dos personagens principais, o Arthur, que era interpretado pelo Murilo Benício. Mas, um pouco antes da estreia, já tendo gravado algumas cenas da novela, como Giovanna, Nair Belo foi hospitalizada, né? E não saiu mais do hospital, não pôde mais voltar a trabalhar, retomar a personagem. Então, ela precisou ser substituída por Arlete Salles, que foi quem nós vimos na novela, né? E infelizmente veio a falecer, Nair Belo, com a novela no ar, em março de 2007. Então, de todo modo, ela não poderia assumir a personagem que era inicialmente destinada a ela e nem fazer uma outra, como provavelmente poderia ter acontecido se ela recuperasse a sua saúde, né? As condições necessárias para mais esse trabalho. Em 2011,
A novela Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, apresentou 2 casos nesse sentido de substituições, atores que saíram do projeto ali na cara do gol. Um foi o Fábio Assunção, que havia sido escalado para interpretar o vilão da novela, que se chamava Léo, né? E a outra foi a mocinha da história, que era a Marina Drummond, que seria interpretada pela Ana Paula Arósio. Fábio Assunção chegou a fotografar, né, algumas fotos para divulgar as gravações da novela, o elenco escalado da novela. Chegou a fotografar com Natália do Vale e Antônio Fagundes, que interpretariam os pais do seu personagem, Wanda e Raul. Mas ele achou por bem não retomar o seu trabalho no gênero novela na época e abriu mão do papel. Abriu mão de mais uma parceria com Gilberto Braga, com Denis Carvalho, que era o diretor de núcleo, e deixou o projeto. Foi substituído por Gabriel Braga Nunes, que estava de volta à emissora naquele final de 2010, princípio de 2011, após um período na Record TV. Ana Paula Arósio, ao contrário de Fábio, chegou a gravar alguma coisa da novela. E, após um desentendimento com a equipe, porque consta que ela deixou colegas esperando, faltou a gravações que ocorreram em Florianópolis, né? E por conta disso, Denis Carvalho resolveu tirá-la do elenco e substituí-la. Então, em seu lugar entrou Paola Oliveira. E foi essa dupla que nós vimos na novela, né? Formando ali um triângulo com Heriberto Leão, Paola Oliveira e Gabriel Braga Nunes, né? Mais recentemente, tivemos uma coleção de casos, né? Em 2015, Débora Seco, por engravidar, teve de abrir mão da sua personagem Carolina, em Verdades Secretas, escrita pelo mesmo Valcir Carrasco, da nossa A Dona do Pedaço de Agora, né? Em 2017, a novela Novo Mundo teve 2 baixas por motivo de saúde, né? De Julia Gunn, que interpretaria Carlota Joaquina, e de Márcia Cabrita, que seria Germana, a dona da taberna, a mulher do Licurgo, que era vivido pelo Guilherme Piva, né? As substituições ocorreram na novela, né? Márcia Cabrita depois apareceu como uma outra personagem, Julia Gunn não, né? No seu lugar entrou para fazer Carlota Joaquina Débora Olivieri, e quem fez, e muito bem, a Germana foi a Viviane Pasmanter, né? Infelizmente, pouco depois do final da novela, a Márcia Cabrita veio a falecer, inclusive, né? E no ano passado, 2018, tivemos uma outra substituição, assim, quando tudo já estava planejado, já havia sido divulgado, eles haviam começado a gravar a novela, Deus Salve o Rei. Em Deus Salve o Rei, o personagem Afonso, que nós vimos na interpretação de Rômulo Estrela, havia sido destinado inicialmente a Renato Góes, atualmente no ar como Jamil em Órfãos da Terra. Mas, segundo o que foi divulgado pela imprensa, etc., né, Fabrício Lamberti, diretor de núcleo, diretor artístico da novela, e Renato Góes se desentenderam já no princípio das gravações, eles haviam trabalhado pouco juntos, efetivamente gravando, né, e se desentenderam. Houve então a saída de Renato, saiu porque quis, né, deixou o elenco da novela, e em seu lugar entrou Rômulo Estrela, e fez muito bem o papel, diga-se de passagem, né? Não dá pra gente saber se quem não fez faria melhor, se quem fez foi uma escolha errada. Isso é uma coisa que é um trabalho que demanda tanto tempo e um desgaste até emocional dos atores tão grande que a gente não pode ficar comparando quem faria e quem fez, enfim, né? Existem muitos casos como esse, nós teríamos muito tempo para contar de substituições assim de pessoas confirmadas e que por qualquer motivo acabam não participando, né? São constantes as listas de elenco que se deseja de início e são muito diferentes do que se tem efetivamente no final, quando aquilo começa a ser gravado e vai para o ar, né? Bem, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um TBT da televisão, resgatando o passado e falando também do presente da nossa TV, juntando um com o outro. Renovo o meu convite para você se inscrever aqui no nosso canal e ficar por dentro de tudo que o Observatório da Televisão traz para você. Um abraço, tchau!